Os tchecos sempre seguiram seu próprio estilo, especialmente em armas, onde se destacaram por designs alternativos às tendências. Isso também era verdade durante a ocupação comunista da Tchecoslováquia, de 48 até os anos 90, depois que o Pacto de Varsóvia caiu. E justamente dentro do Pacto de Varsóvia, os tchecoslovacos notoriamente não adotarão nem o SKS, nem o mais famoso AK-47, mas terão soluções técnicas originais próprias. Este em particular é o WZ-52/57, uma carabina que deveria ser o equivalente tchecoslovaco do SKS, uma arma muito rara e também muito interessante. Primeiro quero contar para vocês a história desse projeto, depois obviamente vamos vê-lo de perto e por fim vamos testá-lo aqui no Campo Camposier de Spessa, para entender por que os tchecoslovacos não adotaram o SKS ou mesmo o AK-47, por isso precisamos dar um passo atrás na história e considerar algumas coisas. A primeira coisa é que os tchecos, antes de tudo, tinham uma forte tradição em armamentos, tinham indústria, um aparato industrial, engenheiros que eram perfeitamente capazes de desenvolver internamente o necessário para o armamento de uma nação. Outro fator importantíssimo a ser lembrado é o status da Tchecoslováquia logo após a Segunda Guerra Mundial. A Tchecoslováquia, que já havia sido ocupada antes mesmo da Segunda Guerra Mundial pela Alemanha nazista, é ocupada pelos soviéticos entre 1944 e 1945, mas, muito estranhamente, na Tchecoslováquia haverá eleições livres. Um dos motivos pelos quais Stalin permitirá eleições na Tchecoslováquia é porque o Partido Comunista da Tchecoslováquia era muito forte, era um partido que havia ganhado popularidade, principalmente por sua posição anti-alemã durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Partido que, vale notar, vencerá as eleições de 1946, formando um governo de coalizão claramente pró-soviético. E será justamente esse governo de coalizão que iniciará o rearmamento da Tchecoslováquia, ainda não oficialmente no Pacto de Varsóvia. Apesar das claras tendências da liderança do país, que aliás era muito amiga pessoalmente de Stalin, a Tchecoslováquia ainda pensa como um Estado independente, apesar de ter assinado um pacto para se alinhar o máximo possível ao que fazia a União Soviética. No entanto, os próprios soviéticos enfrentavam naquele momento dificuldades consideráveis. Tinham acabado de introduzir o que fazia a União Soviética. No entanto, os próprios soviéticos enfrentavam naquele momento dificuldades consideráveis. Uma nova munição, eles ainda estavam desenvolvendo a K-47, que não estava pronta. Ela só será adotada em 49 e terá muitos problemas de produção, de fato, até a introdução da KPM em 57. A indústria tchecoslovaca e a liderança militar tchecoslovaca decidem, neste contexto, adotar um fuzil semiautomático e uma nova munição, que eles definem como de potência reduzida. Em certo sentido, aquilo que nós chamaremos de munição intermediária. No entanto, essa munição intermediária ainda não é a 7,62 por 39 que conhecemos muito bem. Os tchecos, de fato, adotarão para desenvolver a nova arma uma munição do engenheiro Alois Farlik. A 7,5 por 45 cartucho, cujos parâmetros foram definidos em 47, e em torno dela começará a seleção e o desenvolvimento de um novo fuzil semiautomático. As indústrias tchecoslovacas mais importantes começam a trabalhar, surgirão vários projetos, entre os quais o mais promissor era o da CZ. Denominado CZ-493, era a criação de dois irmãos, dois engenheiros, Jan e Jaroslav Kratochvil. O trabalho em torno da nova arma, da nova munição, era muito promissor. No entanto, quando em 48 o Partido Comunista da Tchecoslováquia perde muitos apoios, já era previsível que em alguns anos decisões desastrosas seriam tomadas para a economia e sociedade do país, levando à única escolha razoável, um golpe de Estado comunista. Sedentos de poder, então, eles tomam o controle total do país, que naquele momento se tornará oficialmente uma república popular e oficialmente entrará no Pacto de Varsóvia. No desenvolvimento de armamentos, comunistas e soviéticos intervirão diretamente. Os soviéticos, porém, continuavam tendo os problemas da indústria de armamentos que já tinham. Eles tinham sérios problemas com a K. Por exemplo, pensava-se até em abandonar a 7,62 por 39. Enfim, havia muita discussão sobre o que fazer. E com a aprovação de Stalin, já que a indústria tcheca estava em uma situação muito melhor naquele momento do que a soviética, o desenvolvimento dessa arma continuou com uma única mudança.
Pelo menos o projétil e, portanto, os canos das armas que seriam desenvolvidas deveriam ser do calibre 7,62. Assim, o cartucho 7,5 por 45 foi adaptado. A forma do estojo e o diâmetro do projétil foram levemente alterados, dando origem ao 7,62 por 45. Enquanto isso, o desenvolvimento do CZ493 continuou. Passa-se pelo CZ500 e pelo CZ502, que adota esse novo calibre, o 7,62 por 45. Enquanto isso, os soviéticos exigem outras coisas dessa arma. Essa arma, que era uma carabina muito elegante e leve, pesando apenas 3 quilos, começa a ficar cada vez mais pesada por causa de vários pequenos detalhes, como por exemplo uma baioneta dobrável fixa acoplada à arma, chegando até 4 quilos. Temendo uma terceira guerra mundial, os anos 50, o início dos anos 50 são particularmente tensos nas relações com a OTAN, a arma é adotada, mesmo com esse calibre não padronizado, para iniciar a produção. Denominada WZ-52WZ de Babuzor, ou seja, modelo, então simplesmente modelo 52 inicialmente terá dificuldades na produção. No entanto, os problemas serão resolvidos relativamente rápido e a produção continuará até armar todo o exército tchecoslovaco. Na segunda metade dos anos 50, Stalin morre e essa boa relação que existia com os tchecoslovacos começa a enfraquecer um pouco. A nova liderança soviética imporá uma nova padronização total do calibre para o padrão soviético. E não só isso, em 57 é desenvolvido o HKM. O HKM tornará o SKS e o WZ-52 obsoletos, mas também mostrará qual é o caminho do fuzil de assalto. Enquanto se desenvolve um novo fuzil de assalto, aquele que se tornará o WZ-58 também se muda, o calibre do WZ-52. Ele é adaptado para o calibre 7,62 por 39 soviético, agora imposto pelos próprios soviéticos, dando origem ao WZ-52/57, uma arma que terá uma vida realmente muito curta, porque no ano seguinte será justamente introduzido o WZ-58 que irá substituí-la. Vamos então dar uma olhada de perto em como ele é feito e depois vamos testá-lo. Aqui estamos para dar uma olhada neste incrível WZ-52/57. Como dissemos, o fato de ser um WZ-52/57 significa que o projeto foi adaptado para o calibre 7,62 por 39. Não se trata de uma conversão, atenção, mas sim de um modelo posterior. É a adaptação para um calibre mais moderno. E já vimos a denominação da arma. Do outro lado, além disso, encontramos o número de série. SHE é a fábrica, na verdade um código da fábrica, que era da Dalguersky Brod, a única fábrica que produziu essas armas. O número de série que parece muito alto, mas na verdade aqui também usavam códigos secretos para confundir a produção. Então, na verdade, não é tão alto quanto o número das armas faz parecer olhando apenas para os números de série. Outra coisa que, especialmente para os colecionadores, mesmo de longe, faz entender que este é um WZ-52/57, além do formato do carregador, que os dos 52 são um pouco diferentes. Aqui embaixo, aliás, você pode colocar um carregador do 52 em um WZ-52/57 sem problemas, é esse pino aqui. Esse pino, que na verdade mantém o cano na posição, no 52 fica escondido aqui embaixo da madeira. Então, há pequenas diferenças além do calibre entre os dois modelos. Vamos dar uma olhada na frente da arma. Na frente, como vocês podem ver, temos aqui uma peça de chapa metálica que na verdade cobre o sistema de gás. Temos também uma massa de mira escondida por essas grandes abas protetoras, o que é ótimo para uma arma de guerra. E, evidentemente, temos a baioneta que se dobra para o lado. Podemos, deste outro lado, pressionar este botão. Agora vou pressioná-lo com meu dedo para abrir a baioneta, como vocês podem ver. A mesma coisa, obviamente, para dobrá-la de volta. Basta pressionar o botão e dobrá-la sobre si mesma, de forma bastante intuitiva. Há um botão de cada lado para acessar o sistema a gás, utilizado logo no início da desmontagem da arma. Outro comando que talvez seja muito importante é, obviamente, o destravamento do carregador, que na verdade lembra muito o AK. Ele é inserido como um AK e é liberado de fato como um AK. Aqui é um carregador bifilar de apresentação alternada com capacidade para 10 tiros. Eles só fizeram de 10, mas se quiser pode-se fazer um carregador maior, algo realmente muito simples de fazer. O fato de ter um carregador removível é algo que eu gosto muito mais do que no SK. Outros controles que encontramos na arma.
Obviamente, a alavanca de armar, que nos permite operar o ferrolho, e muito ao estilo do M1 Garand, temos uma trava de segurança. Aqui atrás, como nos Garand, há a trava de segurança. Empurrando essa alavanca para frente, como vocês podem ver, a arma pode disparar exatamente dessa maneira. Depois temos um Recoil Lug, aqui um pino que reforça e conecta a ação à madeira da arma. Como vocês podem ver, está muito firmemente fixado, e então chegamos, como podem ver, a uma coronha. Aliás, é uma arma bastante robusta, um pouco mais pesada, me parece, do que as SKS, especialmente na parte da frente. Mas talvez o mais interessante seja como ela funciona, porque como sempre os tchecos precisam fazer as coisas do jeito deles, temos algumas coisas atípicas. Na verdade, estamos lidando, assim como na SKS, com um ferrolho oscilante. Mas ao contrário da grande maioria dos ferrolhos oscilantes, pensemos justamente nas duas armas que são, de longe, as mais difundidas com esse tipo de ferrolho. A SKS já foi citada, e o FN-FAL, que muitos de vocês colecionadores possuem, e que notoriamente tem um ferrolho oscilante. Esses são ferrolhos cuja parte traseira oscila para baixo, é a maneira mais simples de se obter um ferrolho oscilante. Esse ferrolho oscila para frente, e a parte da frente, agora podemos ver melhor, ela se abaixa e entra em 4 pequenos ressaltos de travamento diferentes, algo bem peculiar. Como fazemos para desmontar essa arma então? Ajuda se o cão estiver armado. Não mencionei antes, mas na face do ferrolho há a guia para clips em lâmina. Deslizando a tampa superior para frente, cuidado porque há muita tensão na mola, você pode levantá-la e aí ela sai junto com sua mola recuperadora. A mola recuperadora tem uma guia, mola que, como podem ver, pode ser movida, não é fixa, mas se conecta. Digamos, levantar isso talvez seja a única peça de chapa metálica, aliás, muito grossa em toda a arma. Este é o cão da arma, enquanto aqui temos parte do mecanismo de ejeção, porque esta arma tem uma ejeção bastante particular que lembra, pensem bem, aquela, por exemplo, do Garand ou do AR-15. Vejo uma certa, em alguns pequenos detalhes, influência do Garand neste design. Agora podemos puxar para trás o porta-ferrolho, que é um movimento bastante estranho, porque precisamos primeiro remover o lado esquerdo, ele avança até uma certa posição que encontramos aqui. Pronto, podemos levantar o lado esquerdo e retirar. Como vocês podem ver, ele tem os entalhes apropriados para sair, o porta-ferrolho com o ferrolho da arma. Podemos então retirar o próprio ferrolho. Começamos a notar algumas coisas estranhas. Então, antes de tudo, o porta-ferrolho. O porta-ferrolho tem na frente, que serve na verdade, já que o ferrolho oscila para baixo para dar tensão. Então, por dentro, o extrator, a sigla, na verdade é esta parte. Como vocês podem ver, é esta parte do ferrolho. Como o ferrolho se abaixa, algo precisa dar tensão a ele, senão ele perde o cartucho. E a única maneira de dar tensão a ele, isso talvez eu chamaria de um defeito conceitual da arma, é que existe essa pequena mola que precisa dos dois lados empurrar esse extrator para baixo. Eu vejo isso como um potencial ponto de ruptura, mas como vocês podem ver, na verdade, temos 1, 2, 3 e 4 ressaltos de travamento. Agora, o ferrolho. Agora vou colocá-lo de volta no transportador de ferrolho por um instante para que vocês possam ver um pouco melhor. Esta é a posição destravada do ferrolho. Quando o transportador termina seu curso e avança, o ferrolho desce. Imaginem que o ferrolho, nesta posição aqui ela está parado, o transportador de ferrolho avança mais um pouco e abaixa a parte da frente. A frente, com os 4 ressaltos de travamento que vimos, encaixa aqui. 1, 2, 3 e 4. 2 na frente e 2 atrás. Muito particular como sistema de funcionamento. Realmente é algo típico. Não se vê em muitos ferrolhos oscilantes funcionando assim. Vamos analisar também o sistema de gás, que é muito interessante. Podemos pressionar essa aba e simplesmente levantar. Aqui está. Essa tampa do sistema a gás, como vocês podem ver, é uma peça de chapa metálica com um inserto de madeira. E aqui também temos algo muito particular, porque temos um pistão anular, ou seja, um pistão que fica ao redor do próprio cano. Temos um pequeno orifício que libera gás, que então vai empurrar esse pistão que vocês veem que está ao redor do cano para trás.
Depois temos este elemento, que é uma barra de transmissão, que por sua vez atua sobre esta pequena extensão. Como vocês podem ver, quando eu movo manualmente o pistão de gás de curso curto, eu tenho um impulso que empurra. Desculpem, desmontou aqui o ferrolho que empurra o porta-ferrolho nesses dois pontos. Muito único e particular, devo dizer. De vez em quando é bom ver algo diferente, não é? É bastante típico, principalmente o sistema de fechamento, acho bastante original. Nem sempre a originalidade é uma coisa positiva, porque como vimos, temos esse sistema estranho para sacar a arma. A arma. Uma coisa, vamos remontar tudo, esconder o sistema de gás aqui embaixo. Pronto, está montado. Colocamos de volta nosso ferrolho no porta-ferrolho, o próprio ferrolho. Pronto, em posição aberta, ou seja, assim. Vejamos, essa parte é mais complicada, porque aqui precisa estar bem alinhado, entrar aqui embaixo no seu furo e depois girar para o outro lado. É uma coisa bem estranha. Ó, conseguimos colocar, tem um certo truque, porque precisa entrar primeiro um lado e depois o outro, mas é preciso alinhar corretamente os furos dos dois lados, nem sempre é tão simples assim. Agora vamos colocar a mola recuperadora, depois devemos colocar com a tampa superior. Pronto, agora precisamos empurrar tudo para dentro. É preciso cuidar um pouco do alinhamento dessas peças. Um momento, porque é mais fácil falar do que fazer. Ok. E assim a arma está pronta para uso e vamos testá-la porque é realmente interessante. E aqui estamos no campo de tiro CIR de espessa para testar este incrível WZ-52/57. É um pouco triste, por um lado, que seja uma arma que teve tão pouca história e tão pouco reconhecimento, obviamente vivendo à sombra tanto do WZ-58 tchecoslovaco quanto dos AK, AKM e SKS. Então, os soldados recebiam 2 carregadores, nós temos um, por isso eles são bastante raros, caso contrário, fora isso, ela era carregada com pentes. Podemos inserir o carregador, ponta primeiro, depois encaixar para trás, então primeiro a frente e depois a parte de trás, armar o ferrolho e disparar. E quando os tiros acabam, como vocês podem ver, o ferrolho fica aberto, então podemos remover o carregador. Então, o que dizer? De certa forma, me desculpem, vou tirar isso porque está muito quente para um gorro de lã, tecnicamente ainda é verão. Em muitos aspectos no manuseio e nas sensações, essa arma lembra muito a SKS. É claro que como conceito, como configuração, como classe de arma, podemos dizer, ela nasceu quase em concorrência com a SKS, como dissemos, porque os tchecoslovacos queriam fazer as coisas do jeito deles. Mas eu gosto mais dela, e vou dizer exatamente o que eu gosto. Então vamos tirar a parte negativa. Ela é mais pesada na frente. O sistema de gás anular que vimos durante a desmontagem ao redor do cano pesa mais. E é um peso que, no entanto, não incomoda muito. A arma, na verdade, é bem equilibrada, relativamente bem equilibrada. Ela tem os dispositivos de mira muito visíveis. E tenho a impressão de que o recuo é pequeno, não que o SKS tenha um recuo tão grande assim. Mas lembrem-se que essa arma foi criada para um calibre um pouco mais potente que o 7,62 por 39, o 7,62 por 45, como já dissemos. E talvez o fato de ela ser robusta, construída originalmente em torno desse calibre um pouco mais robusto, isso a torna um pouco mais manejável e controlável nesse calibre. O gatilho é muito bom, as miras são muito visíveis, muito simples e bem visíveis. Eu gosto muito do fato de ela ter um carregador removível, algo que um atirador moderno valoriza muito mais, ao invés de ter que carregar o carregador interno, como no SKS, cartucho por cartucho com pentes. Vejo como potencialmente alguém poderia fazer, eles só fizeram de 10, mas vejo como alguém poderia facilmente fazer um carregador de 20 ou até mesmo de 30 para armas desse tipo. Falando em carregador, vamos recarregá-lo e tentar de novo.
Você sabe, as balas muitas vezes desviam. As balas, afinal, são uma invenção bastante capitalista. O verdadeiro proletário, em determinado momento, sempre pode erguer a baioneta e, com impulso político, ser seguido fielmente pelo comissário com uma pistola. Então, ou o comissário ou o inimigo pode se sacrificar com alegria pelo partido, porque os proletários, os camponeses, não esperam outra coisa senão morrer pelo partido. Né? Ah! Absolutamente. Outro inimigo do Estado. Ok. Vamos tentar aqui. Que gatilho bom. Comparado com o da SKS? Não, com certeza é melhor do que o da SKS. Não tanto pelo recuo que, tudo bem. Até a SKS é relativamente fraca. É um pouco menos, mas esse não é o problema. As miras estão melhores, mas o gatilho, sim. É um bom gatilho. O gatilho é muito melhor. Este aqui. Se eu tivesse que comprar uma arma em 7,62 por 39, que eu não vou comprar porque as balas são muito caras, você pensaria nisso? Beleza. O que dizer? É uma arma certamente muito interessante. Para um atirador de fim de semana, um colecionador dessas armas, é certamente uma alternativa muito interessante aos SKS. Claro, talvez se você precisar de alguma peça de reposição, seja um pouco mais difícil de encontrar, mas ainda assim é uma arma muito interessante. Pessoalmente, neste momento, eu gostei mais dela do que da SKS. Repito, ela é um pouco mais pesada, mas eu gosto muito do carregador. Ele é removível e, em geral, eu tenho a impressão de que ela é um pouco mais dócil. Não que a SKS seja ruim. Vocês conhecem o meu grande amor e apreço pelas SKS? Não estou dizendo isso. Mas esta aqui parece, veja, mais bem feita. Obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Lembrem-se de que esses vídeos só são possíveis graças a pessoas como vocês. Vocês, como o dono desta arma que hoje veio aqui justamente para me deixar filmar de perto. Então, muito obrigado. Se vocês quiserem contribuir com o canal dessa forma, inscrevam-se, porque tenho certeza de que em algum lugar vocês estão escondendo peças raras que eu gostaria de filmar. Se vocês não têm peças raras para eu filmar, considerem, por exemplo, se tornar membro do canal ou comprar as camisetas de San Vlad. Ajudam, por exemplo, com os custos fixos do canal, como pagar o campo ou a gasolina e o pedágio para vir aqui. Se vocês não querem ou não podem, considerem pelo menos deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. O YouTube não gosta nem um pouco de armas de fogo. Todas as grandes corporações nunca gostaram de armas de fogo, censuram como podem. Eles fazem isso porque o governo exige. Ultimamente, o próprio Mark Zuckerberg, por meio de uma comunicação da sua nave espacial, admitiu que o governo terrestre dos Estados Unidos o forçou a realizar censuras nas plataformas ligadas ao Facebook. Então eu garanto a vocês que o Google e o YouTube fazem o mesmo, fazem exatamente a mesma coisa. Por hoje é só. E nós, como sempre, nos vemos na próxima.